Salmo 116. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14, ou melhor, até o versículo de número 4. 116, de 1 a 4. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Pai querido, agora estamos diante da Tua palavra, esta palavra poderosa, capaz de dividir o indivisível, de separar o inseparável. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito, nos ilumine a mente, ó Deus, para entendermos o Teu recado a nós nesta noite. Aclara, ó Deus, esta palavra para nós. Torna compreensíveis os Teus ensinos. E abre também o nosso coração para internalizarmos em nossas vidas, e assim ela possa produzir os efeitos para os quais o Senhor a designou nesta noite. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem momentos na vida em que nós entramos num profundo desespero. Parece que estamos cercados de todos os lados. Humanamente falando, não existe escape. Aí é que entra o nosso Deus, o grande libertador. Esse salmo foi escrito por alguém desconhecido. Ele fala de sua experiência de sofrimento numa atitude de grande desespero. Esse salmo também é entendido por alguns estudiosos como sendo um salmo messiânico, um salmo que aponta para o sofrimento de Jesus. Se a gente for lá para o Getsemane, nós vamos encontrar Jesus num momento de grande agonia e sofrimento. Mas pode ser também que você e eu estejamos passando por situações semelhantes. Lembre-se, Jesus é o nosso grande libertador, pois ele disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes nós, os pastores, somos vistos como alguém quase que um extraterrestre, e não podemos passar por problemas, por lutas, não é? E temos que estar sempre diante da igreja com aquela fisionomia angelical, alegre, sem demonstrar nenhuma preocupação, nenhuma apreensão. Mas isso é um grande engano. Nós também passamos por momentos difíceis na vida. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava aqui no púlpito, naquela noite, sem a mínima condição de pregar. E de repente eu levanto a cabeça e vejo ali no banco o reverendo Eli, que é hoje pastor da igreja de Porto Feliz, e o reverendo Wagner dos Santos, que é pastor hoje em uma das igrejas de São Carlos. E dois colegas de turma que vieram me visitar no domingo. É muito difícil o pastor sair da igreja no domingo, mas naquele dia vieram os dois. E eu
levantei e disse: eu não vou perguntar se alguém pode pregar, eu vou dizer quem que vai pregar nessa noite de vocês dois. Eu me lembro que naquela noite, parece que o reverendo Wagner veio aqui na frente e trouxe um belo sermão, e um sermão também que me ajudou, me confortou, me levantou o ânimo e o entusiasmo. Eu lembro de homens como Davi, como Elias, como tantos outros, que passaram por momentos graves na sua vida. Mas também há uma crendice e quase que uma maldade na pregação de muitas igrejas hoje, ao dizer que crente não pode ter depressão, que crente não pode passar por lutas, que tudo na vida cristã, a partir da salvação, se torna mar de rosas. Quando a Bíblia nos assegura que é o contrário. Depois que Cristo entra nas nossas vidas, parece que Satanás deseja trazer todo tipo de sofrimento para nós. As lutas vêm, as dificuldades vêm, e nós enfrentamos crises difíceis. O salmista era homem como eu e como vocês. Tinha muitos momentos de alegria, mas também passava por momentos de grandes provações. E nesse salmo ele expressa a sua gratidão a Deus pela libertação. Ele estava passando por um momento difícil e ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor e deu a ele a paz que ele tanto precisava. O salmista estava cercado por laço de morte. O que significa laço de morte na vida cristã? Pode ser uma enfermidade. Lembra que laço é aquilo que prende, não é? É aquilo que tira de nós todo o espaço. Eu me lembro quando a Thaís e o Marcos vieram para Tatuí. Eles vieram lá do interior, bem distante, não me lembro se era dali de Taberá para frente. E a Thaís veio com uma síndrome do pânico, a mais grave de todas. E a Thaís só chorava. E ela esfregava o peito e dizia assim: eu não suporto, eu não aguento. E a gente perguntava para ela: Thaís, por quê? Não sei. Eu não sei, não havia uma motivação, não havia um motivo para estar naquela situação. E demorou muito, graças a Deus a Thaís se libertou disso. Mas todos nós estamos sujeitos a enfrentar este momento. São laços de morte que nos cercam. Não há nenhuma possibilidade de escape. O diabo arma a laçada, o inimigo arma o laço e nos pega. E a gente fica com os espaços quase que suprimidos. Às vezes, algumas pessoas são levadas ao suicídio. E a primeira expressão que vem à nossa boca é: perdeu a salvação. Ou melhor, foi para o inferno. É pecado tirar a vida. E claro que é pecado tirar a vida. Mas hoje, a psicologia nos informa que é possível qualquer pessoa passar por este momento de suicídio. O desespero é tão grande, que não vê outra perspectiva. Se não houver, no momento, alguém ou alguma coisa que tire desta pessoa o desespero, ela pode sim cometer esse suicídio. Lembre-se, tem gente muito crente, tem gente muito santa cometendo este ato de desespero. O salmista disse: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Davi, em um dos seus salmos, ele diz que ele fazia nadar no seu leito de lágrimas o travesseiro. E ele diz: secaram meus olhos. E ele dizia: Senhor, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Se você tem passado, irmão, irmã, por esse momento, eu quero dizer para você que há uma esperança. Uma esperança que não vem
necessariamente da psicologia, embora ela seja muito importante no tratamento, não vem da psiquiatria, embora seja necessário em muitas ocasiões, mas ela vem de Deus. Ele é o grande libertador. Davi diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Deus ouve sempre, e as minhas súplicas, porque Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Deus se abaixou no céu para ouvir o choro, o grito de desespero do salmista. Deus tem hoje se abaixado no céu para ouvir a sua oração quando você clama pela libertação dele. E Ele está pronto a ouvir as suas orações. Nós estamos com uma irmã aqui na igreja que está passando por um momento muito parecido com ele. Eu creio que ela não está nessa noite aqui, mesmo que ela estivesse, eu ia falar. Essa moça tem passado por uma luta tremenda, e eu digo para vocês, e não é de hoje, eu tenho acompanhado essa moça desde que eu vim para Boituva, e ela entra num desespero tão grande que ela já pensou em tirar a sua própria vida. E essa semana eu e o Brian fomos 3 vezes na casa dela, e não sei, porque uma vez o filho atendeu e disse que ela não estava, 2 vezes, uma das vezes o carro estava na garagem e ela não atendeu. Eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que não pode deixar ela na situação que ela está. Alguém tem que fazer algo para essa vida, e esse alguém é Deus. Só Ele pode fazer isso. Eu estou cuidando de um colega, e coube a mim, eu fui falar infelizmente porque é uma situação muito difícil. É um colega pastor que está passando por uma luta muito grande, e eu vejo naquele homem um homem no fundo do poço, o homem que foi pastor até poucas semanas da maior igreja do nosso presbitério, o homem que teve um ministério abençoado na sua igreja, e hoje está totalmente acabado, destruído, ele e a sua família. Laços de morte me cercaram. Laços de morte é aquele laço que nos pega, que nos prende e que não nos dá espaço, não nos dá folga, não nos dá possibilidade, humanamente falando, de sair desta situação de desespero. Meu querido irmão, minha querida irmã, quem sabe se você tem guardado para você. É muito comum eu e vocês, quando passamos por momentos como esse, a gente não comentar nem dentro de casa. O marido não falar para a esposa não falar para o marido, nós não falarmos com os nossos irmãos, não compartilharmos os nossos sofrimentos. E muitas vezes nós nem conseguimos falar com Deus. Essa irmã, eu falo para ela, você está orando, ela fala, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. Eu sei que é isso, eu sei que ela não consegue mesmo. Há momentos que eu digo, então você grite. Tem momentos que eu não consigo gritar, então você gema. E Deus ouve o seu gemido. É a única maneira de nós tirarmos do nosso coração esse laço de morte que nos aperta, que nos cerca. Mas isso pode ser motivados ou imotivados, sem um motivo aparente. Pode ser uma enfermidade grave, pode ser uma crise financeira, uma crise no casamento, pode ser qualquer crise e pode não ter crise nenhuma. O diabo é astuto, o inimigo é astuto, ele sabe o momento de agir, como agir e nos derrubar. Ele conhece o nosso ponto fraco, ele conhece o nosso calcanhar de Aquiles, e ele nos derruba, e nos derruba mesmo se nós não nos cuidarmos. Mas lembremos, Deus é o nosso grande libertador. Mas o salmista ainda estava sufocado por uma angústia do inferno. Irmão, que coisa triste, eu ia dizer que coisa louca. Estar sufocado por uma angústia do inferno. Sufocado, sabe o que é? É ficar sem respiração. O sofrimento é tanto que não tem respiração.
A nossa irmã Rosa Paris, lá da igreja de Itapi, uma irmã tão querida, uma irmã muito crente, e naquela fase em que a mulher está passando pela menopausa, ela teve uma depressão muito forte. Em uma ocasião, eu e o pastor da igreja fomos visitá-la, e ela disse assim: pastor, hoje eu entendo porque muita gente comete suicídio. Ela falou: tranca aqui, daqui para frente não vem nada, não vem a respiração, não vem o choro, é um desespero que não tem conta. E o salmista diz que é a angústia do inferno. Parece que o inferno cai sobre a vida da pessoa, o inferno desaba sobre a vida da pessoa. Todos os sofrimentos do inferno vêm sobre aquela pessoa que está passando por essas lutas. Eu fico lembrando de Jesus lá no Getsemane. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Até a morte pode ser até o momento da cruz, ou pode ser a ponto de morrer. Lembre-se que quem disse isso foi o Filho de Deus. Não era um pecador como nós. A minha alma está em angústia até a morte. E a Bíblia diz que ele suava, e o seu suor transformava-se em gotas de sangue. Tal era o sofrimento, angústias do inferno. Parece que todos os horrores do inferno estão sobre aquela pessoa. Uma ocasião, eu e um colega fomos atender um caso de suicídio lá em Itapi. Por sinal, o rapaz era cunhado do reverendo José Roque, que vocês conhecem bem. Esse menino, ele tinha envolvimento com drogas, e um dia ele resolveu pegar um revólver e dar um tiro no ouvido. Enquanto a polícia científica não chegava, nós ficamos lá guardando o corpo na residência. E o colega falou: Daniel, o que significa suicídio? Não sei, surgiu na minha mente naquela hora a seguinte frase: suicídio é uma grande covardia diante da vida, mas uma enorme coragem diante da morte. Porque, de qualquer maneira, nós estamos sendo covardes, nós não queremos enfrentar as lutas. Acha que eu dando cabo à minha vida, acaba o sofrimento, e é errado, começa o sofrimento. Mas também é uma grande coragem, não é? Vocês há de convir comigo, dar um tiro no ouvido não é coisa fácil. Passar uma corda no pescoço também não é brincadeira. E as pessoas fazem isso. Mas é o desespero, é a angústia do inferno. É Satanás derramando sobre a pessoa todo o cálice do inferno e do sofrimento. Mais uma vez eu quero dizer para você, se você tem passado por um momento como esse, lembre-se, talvez não tenha mais ninguém para socorrer você. Talvez você não tenha um pastor perto de você, talvez você não tenha um amigo, talvez você não tenha um familiar perto de você, mas você tem Deus. Deus, Ele é o grande libertador, e Ele entende a sua vida, e Ele sabe o que você está passando, e Ele pode transformar este quadro horroroso que você está vivendo agora. Creia nele, faça isso que eu disse. Se você pode orar, ore. Se você consegue ler a Bíblia, leia todo o tempo, intermitentemente, a palavra de Deus. Ela é o bálsamo para a sua vida. Mas se você não consegue fazer isso, você nem lembra um versículo bíblico. Grite. E se a voz não sai, gema. E Deus ouve e entende o seu gemido. Mas o salmista continua, ele diz: caí em tribulação e tristeza. Ai, irmãos, quantos momentos como esses, não é? Uma situação horrível, sofrimento atroz. Isso nos leva a pensar na vida do grande servo de Deus do passado, chamado Jó. Este homem foi peneirado por Satanás. Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo na vida dele, apenas poupando-lhe a vida. Tocou nos bens, tocou nos filhos,
e tocou na sua saúde. A Bíblia diz que ele sentava-se sobre a cinza quente e esfregava as feridas com caco. E em muitos momentos, ele disse que o sofrimento dele estava insuportável. E há momentos, irmãos, que o sofrimento é insuportável. Há momentos que nem o choro sai. O choro é o meio que Deus nos deu para abrir um pouco o caminho, tirar os entulhos da vida. Mas nem as lágrimas descem. Secam nossos olhos. O salmista diz: secou os meus olhos, de tanto chorar, de tanto gemer, de tanto sofrer. Existe sofrimento quase que insuportável. O salmista passou por essa experiência. E neste momento de sofrimento, o salmista diz que Deus o livrou. E ele começa a louvar a Deus. Isso está lá no versículo 7 a 8. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Deus vem, Deus tira o sofrimento e dá uma vida de alegria e paz para o nosso coração. Bem no começo do ministério também nós recebemos aqui a Valéria e o Nilson, conhecidíssimo como Capu. Esse casal santo de Deus. Hoje eles estão lá em Porto Feliz, na igreja presbiteriana renovada de Porto Feliz. E ela me disse: pastor, eu fui para a igreja presbiteriana porque eu vi a placa presbiteriana, entrei, e aí eu descobri que era a igreja renovada, como é uma igreja boa, e eu me adaptei e fiquei. Essa moça, ela veio pela síndrome do pânico. E aí começamos a trabalhar com ela lá na casa dela. E depois começamos a trabalhar com ela aqui no escritório da igreja. E essa moça foi liberta. Hoje é uma grande missionária. Ela conseguiu fazer uma coisa que poucas pessoas conseguem. Ela levou para a igreja o pai, a mãe e os irmãos. A família inteira está na igreja com ela, por causa do testemunho dela. E ela não tem boca para falar outra coisa. Eu estive pregando em Porto Feliz esses dias, e ela foi lá na nossa igreja em Porto Feliz. Foi um momento de grande alegria. Aquela moça se libertou, tirou, saiu do cativeiro, saiu dos laços da morte. Não tem, pelo contrário, hoje vem alegria. O nosso libertador, ele é grande. O nosso libertador é poderoso. O nosso libertador é aquele que nos tira do poço de lama. O salmista diz: tirou-me de um poço de perdição e colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Poço de lama, tremedal de lama, poço de perdição, aquele buraco fundo em que o ser humano cai e ninguém consegue tirar dali, mas Deus pode. Se você está vivendo esse momento, meu irmão, minha irmã, coloque diante de Deus as suas lutas, a sua tribulação, o seu sofrimento, e saiba que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos, do que tudo aquilo que nós imaginamos. Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós passamos por lutas, Ele sabe que nós passamos por dificuldades. Pode ser que a sua mãe não saiba, seu pai não saiba, e se souber, eles não podem dar solução, mas Deus sabe e pode resolver os nossos problemas. Conflitos da alma, só existe um remédio, e a cura está em Deus. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e o resto Ele vai fazer por você. Amém? Vamos ficar em pé?